Olá pessoal, Augusto Junger aqui. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele existe, não existe, isso é invenção da cabeça de homem. A Bíblia fala sobre batismo com o Espírito Santo, sim ou não? Já não perca tempo, curta esse vídeo, é importante para mim, para que outras pessoas venham a receber esse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo com aqueles que acreditam, mas principalmente com aqueles que não acreditam. Vamos ver perante alguns versículos bíblicos que eu separei aqui para ler com vocês. Será que a Bíblia fala de batismo com o Espírito Santo? O que é esse batismo? Vamos tentar entendermos juntos. Eu quero começar com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. A minha versão aqui é a King James, tá bom? Vamos ler e analisar alguns textos bíblicos e eu já espero receber o seu comentário em cima daquilo que você está entendendo ou aquilo que você não está entendendo. E se você está entendendo e não está concordando, comenta também. Diz para mim por que você não está concordando. Às vezes você conhece alguma outra passagem que você fica na dúvida, e aí eu até prometo trazer alguns conteúdos em cima dos comentários, porque às vezes a gente necessita dos comentários de vocês para que a gente venha trazer novos conteúdos também. Então diz assim em Mateus 3,11: Eu, em verdade, vos batizo com água. Então tem um batismo que é com água. Isso é inegável, é a Bíblia que está dizendo. Em objetivo de arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar e levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então preste atenção. Existe um batismo que é com água. E existe um batismo que é com o Espírito Santo. E nós não estamos inventando isso, nós estamos lendo. A tradução está dizendo: Ele, Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então existe um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Não à toa, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, está dizendo assim que línguas repartidas como de fogo. Por que não é línguas repartidas como de água? Em vez de fogo, por que não é vento? Porque está dizendo que Jesus Cristo batiza com Espírito Santo e fogo. E se em Atos dos Apóstolos existe um batismo no Espírito Santo, nós vamos chegar lá e explicar melhor. Mas se em Atos dos Apóstolos existe um batismo com o Espírito Santo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Esse batismo com o Espírito Santo, por que aconteceu na língua? Porque eram línguas repartidas como de fogo. Por que não era olhos? Por que não eram ouvidos? Por que não era algum outro órgão do corpo? Porque existe um sinal que é na língua que confirma e evidencia que aquele batismo aconteceu. Não seria as línguas estranhas? Que Paulo disse que ninguém mais do que ele na igreja de Corinto falava em línguas estranhas? Seria essa mesma línguas estranhas que o apóstolo Paulo disse: eu falo em línguas dos homens, no capítulo de número 14 de 1 Coríntios, mas eu também falo a língua dos anjos. Então existe uma língua que é dos anjos, que é uma língua celestial, que é uma língua dos céus, que é uma língua estranha. Entende como tudo está conectado? Vamos continuar o nosso raciocínio. Olha o que João Batista está dizendo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Então, o batismo de arrependimento é o batismo de água, de imersão total. Não aspersão, não aspergir, mas imersão total sobre a água, como uma atitude de arrependimento da vida que se passou, para que em Cristo venhamos a ser novas criaturas. Você morre para o mundo e nasce como um filho de Deus. Não é verdade? Então, esse é o primeiro esclarecimento que esse versículo a gente consegue captar com responsabilidade, com firmeza, e já consegue aprender um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo. Sobre as línguas estranhas, deixa no comentário. Se você quer que eu faça algum vídeo explicando sobre as línguas estranhas, se você tem alguma dúvida, será que ela existe, será que ela não existe? A gente pode estar falando sobre isso baseado no seu comentário. Vamos seguir o que está escrito em Marcos 1:8, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Folheando aqui a minha Bíblia,
vou achar e vou ler para vocês. Diz assim: eu, é João Batista falando, vos batizei com água. Ele, Jesus Cristo, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Então, peraí, existe mesmo esse batismo com o Espírito Santo? Já é o segundo evangelista que está dizendo batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Como que as pessoas estão dizendo que não existe? Isso é invenção da cabeça de pentecostal? Não, isso existe e é real. Existe avivamento e o não existe é avivamento sem o Espírito Santo. Porque quem aviva é aquele que tem vida, e vida que nos dá através do Espírito Santo. Então, o avivamento é o Espírito Santo que traz para a igreja. E nós estamos aprendendo aqui no versículo 8 de Marcos 1, que Jesus é que nos batiza com o Espírito Santo. Então, é para Jesus que eu falo, é para Jesus que eu clamo, é para Jesus que eu peço. Me batiza com o Espírito Santo. Vamos seguir o nosso raciocínio? O que está escrito em João 1,33? Vamos lá em João 1,33, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 33. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia para que possamos ler juntos, na íntegra. João 1,33 diz o seguinte: eu não o conhecia, aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Gente, realmente existe um batismo com o Espírito Santo. João falou, Marcos falou, Mateus falou. Existe um batismo de arrependimento, que é o batismo quando eu sou imerso totalmente na água, mas também existe o batismo com o Espírito Santo. E ele está dizendo aqui, ó, aquele que me enviou, João Batista dizendo, o Deus que me enviou também me disse que aquele que a pombinha descer sobre ele, e quando ele for batizado também nas águas, aí sim, ele também iniciará o seu ministério. E ele, Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo. Peça a Jesus o batismo do Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Vamos ver o que está escrito em Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Diz assim, Lucas 11, versículo de número 13. Ora, se vós, apesar de seres maus, estão falando de nós, tá? E é Jesus falando, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais ao Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós precisamos pedir a Deus Pai o Espírito Santo. Precisamos pedir mais do Espírito Santo. Precisamos pedir a Jesus o batismo com o Espírito Santo. São coisas diferentes. Uma coisa é o dom do Espírito Santo. O dom fala de carisma, fala de receber, fala de um presente que eu recebo, que é o Espírito Santo morando em mim. Eu sendo a casa, o altar, o tabernáculo de Deus. Agora, outra coisa é, mesmo o Espírito Santo morando em mim, eu ainda ser batizado no Espírito Santo. Vamos entender isso melhor? Vamos seguir a nossa caminhada. Eu não quero que esse vídeo fique muito extenso. Vamos agora também em Lucas, Lucas capítulo de número 24. Muito importante esse versículo. Esse versículo eu diria que é um versículo chave para o nosso entendimento desse vídeo, tá? Lucas capítulo de número 24 e versículo de número 49. Preste atenção no que nós vamos ler aqui. É Jesus falando. E ele está dizendo o seguinte, eu vou ler na íntegra o versículo. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Então Jesus tem uma promessa que é recebida do Pai. E essa promessa será transferida, enviada a nós, igreja. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Preste atenção. Jesus está dizendo, a promessa do meu Pai sobre mim, e eu a transfiro a vocês,
é que se vocês estiverem lá na cidade, que era Jerusalém, aguardando a promessa, esperando a promessa, na posição, se consagrando, jejuando, orando, colocando de lado as vontades carnais, mas se santificando, lendo a palavra, buscando mais de mim, a promessa chega. E quando essa promessa chegar, vocês serão, presta atenção na palavra, revestidos. Revestido não é porque eu não estou vestido, revestido é vestido de novo. Eu estou com uma blusa, agora eu quero ser revestido, eu vou colocar um casaco por cima dessa blusa. Revestidos de quê? De um poder. E esse poder vem do alto. Este poder vem do alto. Lembra que João Batista disse? Vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Vamos continuar o raciocínio. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. É o versículo da promessa antes da descida do Espírito Santo. Eu estou repetindo em passagens diferentes para ficar bem claro para você. Diz assim: contudo, recebereis, é Jesus falando, ok? Recebereis poder. Lembra que nós acabamos de ler em Lucas 24, 49? Revestidos de poder. Agora, olha Jesus falando aqui. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer. Lembra que lá em Lucas 24, 49 é virá do alto o poder? Então aqui em Atos 1, 8, quando o Espírito Santo descer sobre vós, preste atenção em mim. Esse conhecimento aqui vai fazer um grande diferencial para você. Não é descer em vós, não é descer dentro de vós, é descer sobre vós. Porque conforme lemos em Lucas 24, 49, é o revestimento, é vestir de novo de poder. Não é vestir de novo porque tirou, é vestir de novo porque eu quero mais. É vestir de novo porque é necessário vestir de novo. Entende isso? Então está escrito, recebereis poder quando, é uma condição, quando o Espírito Santo descer sobre, ou seja, por cima, revestindo sobre vós. E aí então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quer ser enviado? Quer ir até os confins da terra, até Samaria, até Judéia? Tem poder para você. Esse poder vai descer e desce sobre a forma de revestimento. E o que a igreja chama isso? A igreja pentecostal chama isso de batismo com o Espírito Santo. É uma invenção da igreja pentecostal? Não, nós vimos 3 evangelistas usando estas palavras. Batismo com arrependimento. E os evangelistas ainda chamando a atenção do leitor da Bíblia, dizendo, olha, não é a mesma coisa do que o batismo de arrependimento. Vamos esclarecer alguns outros pontos. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4. Após a descida do Espírito Santo, como línguas distribuídas, repartidas, para dar para todo mundo que estava ali aguardando a promessa em santificação como de fogo, porque conforme João Batista disse, o batismo com o Espírito Santo é com fogo. Aí nós venhamos no versículo 4. Diz assim na íntegra, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. E começaram, bom, se começaram é porque não falavam antes. Precisou o Espírito Santo descer. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Então vamos ler o versículo contrário? De acordo com o próprio poder e escolha do Espírito Santo, ele concedia que as pessoas falassem em outras línguas. Essas outras línguas são idiomas humanos? Essas outras línguas são as línguas dos céus, que nós chamamos no popular, no nosso crentez, de línguas estranhas? Que os católicos que são, digamos, avivados, chamam de língua dos anjos. Que língua é essa? Ela realmente existe? Será que ela aconteceu aqui? Escreva num comentário para mim. Em cima do que vocês escreverem, eu prometo gravar um outro vídeo falando
especificamente sobre as línguas estranhas. Vamos seguir aqui, eu não quero que esse vídeo passe de 20 minutos. Vamos agora em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 38, diz o seguinte: orientou-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados. Bom, está falando de quê? Se é para perdão dos pecados, quer dizer, está falando do batismo de arrependimento. E recebereis o dom, o carisma, o presente do Espírito Santo. Como que eu posso receber um Espírito que é santo se eu ainda não tenho arrependimento? Se eu ainda não me arrependi? Se eu ainda não mudei a minha postura? O Espírito Santo quer morar em nós. O evangelista João, no seu capítulo de número 14, disse um relato de Jesus muito importante. Ele disse que João contando a história, disse que Jesus disse as seguintes palavras: eu necessito, eu preciso ir para o Pai. Porque se eu não for, o Espírito da verdade não vem. E ele precisa vir, porque é ele que vai orientar, ele que vai ajudar a vocês, ele que vai ser o advogado, ele que será o conselheiro, o paráclito, o fiel, que vai ajudar vocês na caminhada de fé, que vai ajudar vocês no dia a dia. Olha como isso é importante. Vamos seguir a nossa caminhada, nós estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu quero terminar esse vídeo em poucos minutos, fique comigo até o final, para que tenhamos um desfecho aqui e você consiga entender com clareza. Vamos ver o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo agora de número 19, e o versículo de número 6. Diz assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles, olha como a Bíblia é perfeita, veio dentro deles? Veio por meio deles? Não, a Bíblia está dizendo aqui, ó, veio sobre, é revestimento, o Espírito Santo. E começaram, bom, se eles começaram é porque antes eles não falavam. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Olha, quando eles foram revestidos, batizados com o Espírito Santo, além deste dom, que é o dom de falar em línguas, vamos chamar aqui línguas estranhas, também vem um outro dom. Segundo 1 Coríntios capítulo 18, existem 9 dons. Quer saber sobre os 9 dons? Coloca nos comentários e eu respondo para você. Posso fazer um vídeo sobre isso. Então vem um outro dom, o dom de profetizar. Então, peraí, será que as línguas estranhas são ou não são evidência? Bom, me parece até esse primeiro momento que sim, mas não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é falar do batismo com o Espírito Santo. Vamos seguir Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17. Volta 8 capítulos aí, se você está com a Bíblia na mão. Se você não está, não tem problema, estou lendo para você na íntegra. Atos, capítulo de número 8, versículo de número 17. Diz assim. Eu vou ler no 15, tá? Para poder contextualizar melhor. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. É o Pentecostes de Samaria, versículo 17. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impuseram as mãos, recebiam este Espírito Santo. Queridos, a imposição de mãos. Mas nós vamos ver também, em Atos 10, quando Pedro ministra, o Espírito Santo também é recebido pelas pessoas. Então, esse batismo com o Espírito Santo, biblicamente, nós podemos evidenciá-lo, seja aqui em Atos 10, em Atos 8, em Atos 2, não só na ministração, mas como eu li em Atos 19, 6, mas também pela imposição de mãos. O Espírito Santo desce como um revestimento. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 13, 2. 1 Coríntios, nós já estamos finalizando, em poucos segundos a gente finaliza. Esta passagem mais uma que eu quero ver com vocês para finalizarmos sobre esse assunto. E claro, ficou alguma coisa em aberto? Coloca nos comentários, curta esse vídeo, manda para quem acredita e para quem não acredita, para que a gente possa, né, ir juntos
evoluir, crescer em conhecimento e em graça do Senhor. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 13. Capítulo de número 13, e o versículo é de número 2. Diz assim: mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tivesse amor, nada serei. Queridos, não importa o dom, o amor, ou seja, Jesus, é necessário para que venhamos a nos aplicar na vida diária, na santificação. Porque o que adianta o batismo, o que adianta o revestimento com fogo, com poder, se eu não quero ter a Cristo? É só para me sentir inserido num contexto? É só para que eu possa ter, talvez, o dom da profecia, ou de língua, ou qualquer um outro dom aqui, que explica em 1 Coríntios 13? Veja o que está escrito no versículo de número 8. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, e as línguas cessarão, e o conhecimento desaparecerá. Quando estivermos com Cristo, para que os dons? Para que o batismo com o Espírito Santo? Como igreja, quando nós fomos arrebatados e já estivermos com eles no céu, não necessitamos de mais disso. Nós não necessitamos mais. Por quê? Porque os dons, o batismo com o Espírito Santo, são ferramentas, falando de uma maneira didática, ferramentas para a implementação, crescimento, amadurecimento, expansão de quê? Do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, da igreja como noiva, que um dia será buscada pelo teu noivo, e nós seremos arrebatados com Cristo para podermos cear com ele e viver a vida eterna no céu. Que esse vídeo possa ter te abençoado. Não perca a oportunidade de abençoar a vida de outra pessoa. Os pontos que ficarem abertos, dúvidas, manda nos comentários que a gente vai crescendo junto. Te aguardo para o próximo bate-papo aqui. Segue a gente no canal. Grande abraço.